E vai Corinthians, está começando mais um vídeo da nossa série de jogos históricos aqui no canal do Wolverine Coach Corintiano. Para quem não conhece, eu comento, narro um pouquinho da história de alguma partida em específico do Corinthians que foi muito marcante na nossa história. E bem, essa aqui em questão é muito marcante mesmo, numa semifinal de Campeonato Paulista. Então é a história de Santos 1, Corinthians 2, segundo jogo da semifinal do Paulistão de 2001. Então, solta a vinheta. Bem, antes da gente começar, vídeo de sempre para curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que ajuda bastante para a gente continuar com esses projetos. Então, agora sim, vamos comentar desse time aqui do Corinthians de 2001. Antes da gente falar do jogo em si contra o Santos, um pouquinho da história desse Campeonato Paulista. Foi um ano diferente do Paulistão. A Federação Paulista decidiu naquele ano, para deixar o campeonato mais elétrico, até toda partida ser importante, em caso de empate nos jogos, teria uma disputa de pênaltis em todo o jogo, da primeira fase mesmo, da fase de grupos. E nesse caso, o empata o jogo, o time que empatou e perdeu na disputa de pênaltis faz 1 ponto e o que ganha faz 2 pontos. Então era bem interessante essa questão. O Botafogo de Ribeirão Preto, que foi o outro finalista, ele acabou sendo bastante beneficiado nessa questão, porque ele ganhava muita disputa de pênaltis, ganhou do Palmeiras nos pênaltis, por exemplo. O goleiro pegando 3 pênaltis, inclusive, se não me engano, até do Alex, que era craque, foi uma partida meio histórica, né? E aí foi indo, classificou, né? E o Corinthians, por questão, estava muito mal nesse Campeonato Paulista. O Corinthians vinha numa draga desde o final do ano, né, de 2000, não conseguia engrenar, e chegou um momento que ele estava lanterna desse Paulistão de 2001. E aí que contrata o Vanderlei Luxemburgo, né, o Pô fechou, o time se ajeita e vai numa remontada, né? O time vai ganhando aos poucos, vai engrenando uma sequência de vitórias, e quando chega nas últimas rodadas ele classifica, né? Classifica Ponte Preta em primeiro, Santos em segundo, Corinthians em terceiro, o Botafogo que eu citei em quarto, com uma diferença muito próxima de pontos do Corinthians, né, que era o terceiro, até mais ou menos o sexto, sétimo colocado. O Corinthians e o Botafogo se classificaram assim meio na raça mesmo. Chega na semifinal, Corinthians e Santos. O Santos vivia a fila de títulos, né, pós Serginho Chulapa, né, em 84, né. Santos que teve a fase do Pelé, grandiosa, vários títulos, depois de sair no meio dos anos 80 e viveu o limbo, né. Nem como o Giovani perdeu a final lá pro Botafogo do Rio e tal. E esse de 2001, como a gente viu, era a chance deles quebrarem essa zica e ia enfrentar um clássico contra o Corinthians para chegar nessa grande final, né? Primeiro jogo 1-1, mas como era mando do Corinthians esse primeiro jogo, o Santos foi com uma vantagem para o segundo jogo do empate, por ter uma campanha melhor também. Então o empate era do Santos. Começa agora sim a partida, dia 13 de maio de 2001, a segundo jogo da semifinal, hora de comentar a escalação do Corinthians. Maurício, Rogério, João Carlos, Fábio Luciano, Kleber entrou Andrezinho, Otacílio entrou Marcos Senna, André Luiz, Ricardinho, Marcelinho, Everton, Paulo Nunes e Gil. O Paulo Gil que entrou no lugar do Paulo Nunes, inclusive o técnico Vanderlei Luxemburgo. O Paulo Nunes, que inclusive tem até essa imagem aqui, né? Que eu brinco que é o Infiltrados do Scorsese, né? Que é o Paulo Nunes no Corinthians, o Rincon no Santos, tá tudo invertido ali. Mas era o que estava acontecendo e da K10 do Corinthians estava usando, uma doideira, uma loucura que aconteceu nesse ano. Começa o jogo, partida muito disputada, o Santos tem um pênalti aos 19 minutos, e o Santos perde esse pênalti, e logo em seguida tem um pênalti pro Corinthians, o Marcelinho erra o pênalti também. Então os dois times erraram o pênalti e não conseguiram fazer o gol, mas aí mais ou menos uns 30 minutos do primeiro tempo, o Santos abre o placar e aí meio que balde de água fria, o Corinthians tem que fazer 2 gols. Por sorte, Marcelinho se redime do gol perdido na jogada seguinte já. Chuta a bola, bate nas 2 traves para entrar, mas entra, gol do Corinthians 1-1. A festa se repete do outro lado. Gol do Corinthians. A trave que tinha sido cruel, agora ajuda Marcelinho, que explode de alegria. Termina o primeiro tempo assim, um primeiro tempo bem disputado.
com os dois times atacando bastante, o que não acontece no segundo, muito mais truncado, o Santos já mais na defesa, sentindo que o Corinthians vinha para cima, o Corinthians veio, mas não conseguia fazer o gol. O Fábio Costa, que era o goleiro, pegando, uma partida muito difícil, um jogo tenso, que ia se encaminhando para o final e parecia que não ia dar certo, que o Santos ia classificar para a final mesmo. O Corinthians já estava de parabéns por ter feito essa campanha de redenção e tal, mas era muito pouco que a gente conhece o Corinthians, eles não desistiram. O Gil, que entrou no lugar do Paulo Nunes, era moleque da base, né? Tinha recente sido formado junto com o Everton e era um garoto de muito talento. Ele faz uma jogada espetacular ali na ponta esquerda, deixa o zagueiro do Santos no chão, isso já nos acréscimos, nos 47 minutos, deixa o zagueiro do Santos no chão. Eu esqueci até o nome do zagueiro, acho que era o André Luiz, que é o mesmo que rasgou o cartão e mostrou pro juiz e foi expulso depois. Ele deixa esse zagueiro no chão. O Marcelinho, que tava na frente, o Ricardinho aqui passando, grita pra ele sair, ele abre as pernas, a bola vem, Ricardinho emenda de primeira no cantinho. No último segundo, literalmente, o Corinthians faz o 2-1, vira o jogo e se classifica para a final. Faltam 30 segundos para o fim do jogo. 30 segundos eternos na história do Corinthians. Foi uma explosão, Morumbi foi abaixo, gritaria, Galvão Bueno narrando. Pra você ter ideia de como o jogo era grande, botaram o Galvão Bueno para narrar uma semifinal do Paulista. Foi uma loucura. Inclusive, esse jogo é muito interessante que o Ricardinho tava jogando com um ponto que ele ficava ouvindo o Vanderlei Luxemburgo. Hoje isso não pode, né? Na época era um teste diferente, foi bem interessante, inclusive. Então você tinha no jogo, parecia que ele ficava falando, imagina que eu ficava falando com o outro, inclusive, né? Mas você dá pra ouvir certinho na hora, sai, porque ele tava com o microfone. Então é bem interessante isso. É uma partida histórica, foi um campeonato inovador, não acabou vingando essa questão dos pênaltis, mas é interessante, é legal a história desse campeonato e principalmente desse gol. Como termina 2-1, o Corinthians vai pra final enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto, que derrotou a Ponte Preta. Lá numa partida histórica também, no Moisés Lucarelli, né? Saiu perdendo de 3-0, empatou em 3-3 e classificou. E aí vai ser essa final, o Corinthians que vinha nessa loucura de ter metido essa virada no finalzinho contra o Santos, passa o trator no Botafogo, 3-0 no primeiro jogo lá no estádio deles, show de Everton e Marcelinho. E pro segundo jogo, só segurando um 0-0, Corinthians campeão, 22º título paulista do Corinthians, um ano que foi um pouco difícil porque o segundo semestre foi mais fraco, né? Mas foi um ano que a gente foi campeão paulista, finalista da Copa do Brasil e semifinalista da Mercosul, né? Um time muito bom do Corinthians, que no ano seguinte com o Parreira ganharia novamente uma Copa do Brasil e o Rio São Paulo e seria finalista brasileiro, né? Uma grande fase vivia o Corinthians nesse começo do século. Espero que tenham gostado. O vídeo, eu gosto desses históricos, contar a história do jogo, é bem interessante, eu estudo, pesquiso mais sobre o Corinthians para fazer. Novamente, como eu pedi para curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que ajuda, dá ânimo para eu continuar com esse projeto. O meu agradecimento final, né? E para terminar com a garra aqui, meu vai Corinthians. E a camisa aqui, ó.